Olá, então vamos continuar. Nós estamos aprendendo nessa terceira aula sobre o DRD. O DRD, você vai colocar tudo que você tem no depósito em que você vai descarregar, você vai reunir atividades que são parecidas e depois você vai distribuir na sua semana, fazendo o seu DRD no domingo à tardinha ou no domingo à noite, para que você não vire a agenda das outras pessoas. Você precisa ter sua própria agenda. Mas a gente vai aprender agora, de uma pesquisa que eu li, quais os principais ladrões do seu tempo. Eu tenho certeza que você já sabe qual é o principal ladrão do seu tempo. Nessa pesquisa, o primeiro principal ladrão é o WhatsApp. Então toda vez que o WhatsApp toca, que toca aquele barulhinho, que você vai lá e olha, e você começa então a virar a agenda das outras pessoas. Você precisa ter a sua própria agenda. Então, a primeira coisa que eu peço é para você retirar qualquer ativação, qualquer barulhinho, qualquer sininho que aparece. Você precisa ter momentos durante o seu dia, dentro da sua programação, para você atender essas mensagens de WhatsApp. Participar de grupos de WhatsApp que não leva a nada, que não agrega em nada, que só atrapalha a sua produtividade, a dica é que você saia realmente desses grupos. Ah, professor, mas eu vou sair do grupo da família? Sim, já foi comprovado que o grupo da família não ajuda em muita coisa, tá? Se você quer planejar um final de semana com a família, crie um grupo exclusivamente para aquele final de semana e assim que terminar o final de semana, você exclui aquele grupo. Agora, grupo da família que começa, bom dia, bom dia. Grupo da faculdade, bom dia. Grupo do trabalho, bom dia. Isso toma muito seu tempo. Então, o WhatsApp é uma ferramenta de grande importância, que tem uma velocidade muito grande na informação, mas você não pode cair na tentação de todas as vezes que chegar algum barulho do celular, do WhatsApp, você ir lá e responder. Coloque no seu DRD uma parte do seu dia. Eu tenho 2 partes do dia que eu atendo o celular. Que eu vou lá, olho as mensagens, respondo. E todas as mensagens que chegam, recebe uma mensagem dizendo que eu recebi e que na primeira oportunidade eu vou ter condições de ler. Então, retire esses barulhos de WhatsApp, porque isso reduz muito a sua atividade. Ah, professor, mas eu vou deixar o barulho, mas eu não vou olhar o WhatsApp. É muito difícil você conseguir isso. É justamente sobre isso que nós vamos falar dentro desse vídeo. Você precisa retirar esses barulhos, porque quando você coloca o barulho e ele toca, por maior força que você tenha para não olhar, vai chegar em determinado momento e você vai olhar. E além disso, você vai começar a dispensar energia para tentar imaginar o que é aquele barulho, de que é aquele barulho, o que aquela pessoa está querendo. Quando você silencia o seu celular, você para de se dedicar a gastar energia em pensar naquilo dali. O segundo maior ladrão de energia é a rede social. Eu entro na rede social 2 vezes durante o dia porque eu preciso postar no meu Instagram, eu preciso responder os questionamentos e as perguntas que são colocadas lá, e aí eu vou lá naquele 2 momentos do dia, respondo aquilo dali, olho e faço as minhas postagens. As minhas postagens no Instagram são feitas de forma automática, eu já preparo, tem uma parte de um dia da semana, eu já preparo todas as postagens do dia seguinte. E aí tem um app, um software que ele vai lá num determinado dia e horário, ele vai lá e posta para mim no Instagram sem eu precisar de me preocupar. E dentro daqueles 2 momentos do dia, eu vou lá e olho o Instagram para saber os questionamentos, as perguntas ou alguma coisa que alguém comentou, e eu com o maior prazer eu vou responder. Mas eu não fico entrando em rede social para saber, eu sigo algumas pessoas e peço até desculpa a essas pessoas porque eu não fico olhando o que elas postam. Raramente eu dou uma curtida em alguma coisa porque eu não fico entrando na rede social para olhar as postagens das outras pessoas. Isso toma muito tempo. Eu me livrei disso e isso aumentou consideravelmente a minha disponibilidade de tempo para ter produtividade. Então, rede social, desative todos os sininhos. Se você fizer isso durante 3 dias, eu tenho certeza absoluta que a sua produtividade vai ter um aumento considerável. Durante 3 dias, se você ficar sem olhar o WhatsApp todo o tempo, sem olhar a rede social, isso vai te ajudar muito. O terceiro, que eu me encaixava nisso e me libertei, é olhar notícia.
Hoje em dia eu já não olho mais notícia, hoje em dia eu já não assisto mais jornal, a gente vai trabalhar isso mais adiante em outra aula. Quando você olha notícia, notícias ruins, o marido matou a esposa, aquilo dali começa a criar cortisol, começa a criar adrenalina, você começa a ficar preocupado, o sangue desce para os pés, e até você retornar a ter foco na sua atividade, você perdeu muito tempo. Então, eu não vejo mais notícia, não assisto mais notícia, eu não fico na internet navegando, lendo sobre notícia. Isso, além de tomar tempo, causa em você uma provocação no seu corpo bastante prejudicial, que nós vamos ver isso mais adiante. O quarto ladrão do seu tempo, que não é o meu caso, mas eu tive clientes que tinha isso, é joguinho. Então ficar jogando paciência, jogando alguma outra coisa, aquele joguinho que vai encaixando as coisas, isso toma muito do seu tempo. No lugar do joguinho, você poderia estar fazendo uma coisa de produtividade. A grande questão é que isso começa a se tornar um vício. E aí esse hábito de ver o joguinho, eu tinha uma cliente que jogava sempre antes de dormir. Só que o antes de dormir dela, ela rodava a noite ali jogando. Eu não estou falando nada contra você não jogar. Eu tive um cliente que determinou que no sábado pela manhã, nós criamos o sábado da família, onde pela manhã cada membro da família podia fazer o que quiser. É o seu dia de não fazer nada. E ele gostava de jogar. Ele gosta. E aí no sábado de manhã ele joga. Mas é somente, exclusivamente no sábado de manhã, durante 2 ou 3 horas no sábado de manhã, ele conseguiu controlar isso. Você precisa se libertar dessas coisas. Se você fizer isso durante 3 dias apenas, você vai ver o tanto de produtividade que você tem. O seu cérebro vai começar a ter plausibilidade, mas isso é difícil, é muito complicado, eu não consigo. Você precisa se superar e vencer essa luta. Você não precisa ser melhor do que ninguém, você precisa ser melhor apenas do que você mesmo. Então o que você pode fazer? Não é fazer tudo isso de uma vez, começa aos poucos. Começa a desativar o seu celular, o seu WhatsApp. Quando você começar a ter aquela agonia que você não aguenta mais, tudo bem, vai lá e dá uma olhada, mas bota na sua mente que você precisa vencer essa luta do eu comigo mesmo. Depois pega uma manhã, hoje de manhã eu vou silenciar todos os barulhos do meu celular. Depois começa uma tarde, depois começa um dia, depois começa outro dia. Você precisa ir vencendo essa luta do eu comigo mesmo aos poucos. Você precisa ir vencendo a sua mente sabotadora, que ela não quer que você faz isso, porque ela vai te dar a informação que se você fizer isso, vai acontecer alguma coisa que você não vai saber, alguém precisa mandar alguma coisa urgente para você, e ela vai começar a criar plausibilidade para você não fazer isso. Eu garanto, se você fizer isso durante 3 dias, você vai ter um aumento considerável de produtividade. E aí, por que eu estou falando isso tudo? Porque a gente vai aprender uma coisa muito legal. Eu faço isso na minha vida e me ajudou muito. É como fazer o certo ficar fácil e o errado ficar difícil. Como fazer o certo ficar fácil e o errado ficar difícil. Você precisa determinar o que é certo e o que é errado. E fazer com que o certo fique fácil e que o errado fique difícil. Então vamos lá. Você sabe que escutar o barulho do celular, das notificações que chega, isso vai te atrapalhar, vai diminuir a sua produtividade. Se você colocar o seu celular no som, você está fazendo o errado, fica fácil. Então o que você tem que fazer? Escutar o barulho do celular, isso te atrapalha? Então qual é o certo? Não olhar o celular, não atender as mensagens. Então transforme isso numa coisa fácil. Desligue o barulho do celular. Então, quando você começa, então, a transformar aquilo que é certo de uma forma fácil, você começa a criar comportamento e mentalidade que vai mudar. Então, se o seu celular chega toda hora mensagem e você fica agoniado pensando que mensagem que poderia ser, desligue o alerta. Faça aquilo que é o certo ficar fácil. E o que é mais importante, faça o errado ficar difícil. Então, se tem alguma coisa que é errada, que atrapalha a sua produtividade, faça aquela coisa ficar difícil. Arrume uma maneira daquilo ficar difícil de você fazer. Então, por exemplo, eu não posso comer
pão à tarde. Se eu não posso comer pão à tarde, se eu passar numa padaria e comprar pão, pronto. Aquilo que era errado, eu transformo num fácil. Então, se não tiver pão à tarde, eu não como. Eu transformo aquilo que é errado, eu transformo numa coisa difícil. Eu não vou mais na padaria comprar pão. Se você permite que o seu celular tome a sua atenção e tempo, você está transformando o errado em fácil. Então vamos começar aos poucos, devagar. Desligue o seu celular uma manhã. Depois que você se sentiu confortável, desligue uma tarde. Depois que você se sentiu mais confortável, desligue o dia inteiro. Mas coloque no seu caderno de insight aí. Fazer o certo ficar fácil e o errado ficar difícil. E aí eu quero ter um desafio para você agora. Um desafio que todos os meus clientes que começaram a fazer o que eu vou te pedir agora, eles conseguiram horas na semana que eles não tinham antes, ou pensavam que não tinham. Então vamos lá, vou te dar uma tarefa agora que você vai anotar no seu caderno de insight. Escolher um horário, olha só, escolher um horário que você vai desconectar do mundo digital. Escolher um horário à noite na sua casa que você vai desconectar do mundo digital. Você vai desconectar para você se conectar a outras coisas. Olha só, nós vamos dar um passo de aumento de produtividade considerável de uma tarefa muito simples. Vou dar alguns exemplos de clientes. Você pegar 19 horas, ou 20 horas, ou 21 horas, ou 22 horas, não importa, você que vai decidir. Um horário aonde você vai desconectar do mundo digital, você vai guardar o seu celular. Isso mesmo, guardar o seu celular, ficar sem o seu celular. Eu tenho clientes que começaram com 11 horas da noite, que já é tarde, mas ele dormia e virava meia-noite com o celular na mão, olhando ele na cama. Depois ele passou para as 22 horas. Em resumo, hoje ele desconecta 20 horas. Eu desconecto do meu celular 21 horas, porque eu dou aula até as 22. Mas eu desconecto 21 horas. 21 horas, praticamente eu não olho mais celular. Eu quero agora uma tarefa para você guardar o seu celular, não deixar perto de você, desativar todas as suas notificações, apenas guarde um lugar que você possa escutar se ele tocar. Então, aquele canal de emergência que foi criado, se alguém precisar de falar com você com uma forma urgente, ligue para você, avise os seus familiares. Guarde o seu celular no local, determine uma hora. Começa hoje. É um compromisso comunitário. Você vai chegar para os seus familiares e vai dizer o seguinte: pessoas, a partir de hoje eu não olho mais celular depois das 21 horas, por exemplo. Vou guardar ele aqui no armário, vou guardar ele aqui na estante, vou guardar ele aqui na minha gaveta. Comece a fazer isso hoje. Comece aos poucos. Desliga ele à noite e só ligue ele pela manhã. Exemplo, eu tinha um cliente que ele chegava em casa, normalmente ele chegava à tarde, 7, 8 horas da noite, é um advogado, e quando ele chegava, ele tentava se inteirar, fazer interação com a família, se inteirar com as coisas que aconteceu com o filho, com a filha, com a esposa, e normalmente dava confusão, dava estresse, porque ele pegava o celular e começava a ver as mensagens que estavam ali. E aí um dia a filha dele perguntou: pai, o que tem nesse celular que o senhor tanto olha? Aí ele falou assim: aqui tem as coisas mais importantes para papai. E aí a filha dele perguntou: pai, eu tô aí então nesse celular? E aí caiu a ficha dele. Ele percebeu que aquilo que era mais importante para ele não era ficar olhando o celular. E aí dentro do processo de coaching ele começou a deixar o celular. Então vamos lá, transformar o que é errado em difícil, ou o que é correto em certo. Ele começou a deixar o celular, quando ele chegava em casa ele deixava no carro. Então ele deixava o celular no carro, aí o seu sabotador vai começar a criar plausibilidade. Ah, mas se alguém ligar urgente, e se for uma coisa importante, e se for uma coisa... Isso não acontece todos os dias. Ele deixava o celular no carro, ele começou a fazer isso um dia, ele começou a conversar mais com a esposa, ele começou a parar as brigas com a esposa. Eu tenho uma outra cliente que as crianças, são 3 filhos, reclamava que não tinha tempo, porque uma empresária chegava em casa e sempre tinha alguma coisa para fazer e pegava no celular, ia dormir com o celular. Hoje ela desconecta 20 horas e ela sempre assiste um seriado, um filme, alguma coisa
com as crianças no dia de segunda, quarta e sexta. As crianças estão adorando, ela está amando, o marido está gostando muito, porque ela também levou isso para o marido e para os filhos desconectar 8 horas. E 8 horas desconectando, eles começaram a perceber que a vida é mais, que tem muito mais coisas que você pode curtir, além de ficar olhando o celular. Então, um compromisso que eu quero agora, que você anota no seu caderninho de insight, um horário, escreva o horário, e a partir de hoje você vai se desligar. E se você tiver alguma dúvida, sempre pense dessa forma. Tente fazer o certo ficar fácil, o errado ficar difícil. Olhar o celular depois das 21 horas é errado. Transforme isso numa coisa difícil. Você vai ver como que a sua vida vai mudar. Como que você vai ter coisas para fazer agradável depois das 20 ou depois das 21 horas, que vai trazer qualidade de vida e vai tirar a sua agonia de ficar olhando o celular. Ok? Mais uma tarefa para você e vamos continuar porque o melhor ainda está por vir.